Bora falar de futebol? Então, bora falar de futebol! Quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos repassar para vocês aqui todos os jogos, tudo que aconteceu na rodada, as nossas análises, a nossa pitada de humor. Mais uma vez aqui no nosso Bora Falar de Futebol. Então, sobe o som! Bora aqui para os resultados da rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é líder do campeonato, o Palmeiras venceu mais o jogo. A rodada que começou ontem, sábado, e os jogos de sábados foram... o Fluminense perdeu para o Botafogo por 1-0, mais uma derrota do Fluminense. O Fluminense, que semana passada venceu o Grêmio lá no Sul, um resultado improvável, conseguiu virar um jogo para cima do Grêmio, e na ocasião... O Grêmio abriu 3-0 na semana passada e o Diniz, o Fluminense do Diniz, conseguiu virar uma virada espetacular. Foi o jogo mais importante da última rodada. O Fluminense venceu o Grêmio de 5-4. Isso não se repetiu nessa rodada da quarta rodada, porque o Fluminense simplesmente perdeu de 1-0 do Botafogo. E o Botafogo, que é um time ali que também acredito que vai brigar para não cair. Outra vez? Conseguiu um resultado importantíssimo contra o Fluminense. Então vamos lá, vamos continuar com os placares aqui. Um bom resultado do Botafogo. O Botafogo foi para a quinta colocação. O Botafogo tem 9 pontos, foi para a quinta colocação. Ainda ontem, no sábado, o Corinthians empatou com o Grêmio de 0-0 na Arena Corinthians. Um jogo bem enrolado, um jogo bem mascado, né? Bem com a cara do Corinthians mesmo. Os jogadores no final da partida ainda disseram que tá com a cabeça no Flamengo, na Copa do Brasil, contra o Flamengo na próxima quarta-feira, que é a oitava de final da Copa do Brasil. Então, o Grêmio, se por um lado o Corinthians apresentou o futebol, aquele futebol do Carille mesmo, futebol travado, com a marcação muito forte, uma defesa muito segura, se por um lado o Corinthians foi o Corinthians de sempre, o Grêmio não conseguiu ser o Grêmio de sempre, né? O Grêmio fez 4 gols contra o Fluminense na última rodada. Perdeu o jogo? Perdeu o jogo, mas fez 4 gols no Fluminense e contra o Corinthians o Grêmio simplesmente não conseguiu marcar nenhum golzinho sequer, não conseguiu superar a defesa fortíssima do Corinthians. Eu vou dizer que foi o confronto do ataque, um dos ataques mais poderosos do Campeonato Brasileiro, contra uma das defesas mais poderosas do Campeonato Brasileiro. E mais uma vez a defesa se deu bem, mais uma vez essa defesa muito forte do Corinthians acabou prevalecendo e o jogo terminou 0-0. Claro que o Corinthians somou só um ponto, o Grêmio também somou só um ponto, porém esse ataque do Grêmio, que vem fazendo muitos gols no ano de 2019, não conseguiu superar a defesa do Corinthians, né? E o jogo terminou 0-0. O torcedor que foi na Arena Corinthians merecia pelo menos um golzinho no jogo de ontem. Vamos seguir aqui. Hoje, domingo, o São Paulo... vamos falar de Goiás e Ceará. Ainda no sábado, Goiás e Ceará. O Goiás ganhou do Ceará de 2-1. O jogo estava empatado até os 45, 44 do segundo tempo. E o Goiás achou um gol ali no finalzinho. Conseguiu uma vitória importante para o Goiás, ganhar os jogos em casa. Aliás, Goiás, Ceará, Fortaleza, esses CSA... Esses times, é fundamental que esses times consigam os resultados jogando em casa, porque é a única chance que esses times têm de permanecer na primeira divisão em 2020 e tentar aí ficar entre fora da zona de rebaixamento. Que merda, hein? Sabia não? Que piada velha. No ano de 2019, né? Então, os jogos em casa é fundamentais para esses times aí que eu citei. E a gente segue com os resultados das rodadas aqui do campeonato, da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E ainda tivemos Flamengo, hoje 11 horas da manhã, o Flamengo! O Flamengo! Por que a gente tá falando Flamengo toda hora? Por que será? Não sei, né? O Flamengo venceu a Chapecoense por 2-1. Mais uma vez o Flamengo tomou gol, né? Como sempre, é impressionante. O Flamengo jogando com o time titular ou com o time reserva, o time do Flamengo toma gol em todos os jogos. Tomou um golzinho no finalzinho, mas o jogo já estava resolvido. O Flamengo venceu a Chapecoense, Maracanã lotado, mais de 61 mil pessoas no estádio. O Flamengo tem a melhor média de público de 2019. O que não é surpresa, né? A torcida do Flamengo, ela enche estádio mesmo, ela lota os estádios mesmo, e a torcida do Flamengo merece um time melhor do que esse, um time mais competitivo já há um bom tempo, e esse ano o Flamengo com o Abel aí, o Flamengo do Abel que sobreviveu na quarta-feira no jogo lá
no Uruguai contra o Peñarol, conseguiu um grande resultado na Libertadores, conseguiu vencer, conseguiu um empate lá, arrancou um empate lá, até teve chance de fazer mais gols, não fez, e voltou no Campeonato Brasileiro. Hoje o Flamengo jogou com o time reserva, né? E foi um bom resultado. A vitória era fundamental para o Flamengo, já que estava jogando com a Chapecoense também é um daqueles times que vão brigar para não cair, e seria importante também um empate para a Chapecoense seria a vitória, mas o Flamengo fez valer o mando de campo. 61 mil torcedores que foram no estádio ficaram felizes, foram no Maracanã, ficaram felizes com a vitória, né, do Flamengo, e o Flamengo consegue uma vitória importante no Campeonato Brasileiro. O Flamengo que ocupa a 7ª colocação. E vamos lá para os resultados. O Internacional venceu o Cruzeiro por 3-1, né? Um jogo que teve uma certa polêmica lá com o Edilson, que o Edilson era ex-jogador do Grêmio, e a torcida pegando um pouco no pé, os jogadores também, os ânimos meio bem acirrados entre os jogadores, mas uma boa vitória do Internacional. O Internacional que foi para 6 pontos, está na 9ª colocação, o Internacional, e o Inter, eu não acredito que o Inter vai brigar pelo título. Não acredito que o Inter vai brigar pelo título na parte de cima. Acredito que deva ficar ali entre 7º e 8º colocado, 6º no máximo colocado no Campeonato Brasileiro. Mas o Inter vem fazendo valer os jogos dentro de casa. Venceu o Flamengo jogando em casa, né? O Flamengo, digamos assim, que era um concorrente direto. E venceu também o Cruzeiro, que também é um concorrente direto. Então o Inter está fazendo valer os jogos em casa e somando os 6 pontos que o Inter tem, são os 6 pontos que jogou dentro do seu estádio do Beira-Rio. Então tem sido regular o Inter. Perde, sai fora dos seus domínios, perde, dentro de casa consegue vencer. Seguimos os resultados ainda, o Atlético Mineiro e Palmeiras. Atlético Mineiro e Palmeiras, o Palmeiras conseguiu uma vitória importantíssima contra o Atlético Mineiro, e o Palmeiras do Felipão bateu o recorde da história do Palmeiras, ficando 27 jogos sem perder do Campeonato Brasileiro, batendo o recorde da época do Ademir da Guia, né? Então é um resultado importantíssimo para o Palmeiras. Além de tudo, somou 10 pontos e assumiu a ponta do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que é candidato a ganhar o título brasileiro, né? Isso aí é inquestionável. O Palmeiras, ele tem time para brigar na parte de cima sim, e não só para o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores também. O time do Filipão, ele vem encaixando desde quando o Filipão assumiu ano passado, e não é brincadeira, somar 27 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro não é pouca coisa, e o Palmeiras segue firme na briga por todos os campeonatos, já é o líder do campeonato e vai com certeza aí dar muito trabalho no Campeonato Brasileiro, é o líder do campeonato no momento. Uma vitória importantíssima fora de casa, ganhar do Atlético lá também não é... O Atlético, eu acredito que o Atlético não vai brigar pelo título, mas ganhar do Atlético lá em Minas nunca é fácil. Vamos seguindo aqui nos jogos. O Palmeiras é líder do campeonato, a gente segue aí com os resultados. O Santos venceu o Vasco de 3-0, gente! Ah, que dó, né? Que pena, que maldade! Comecei o ano com uma piada velha. Que maldade com o gigante da colina! Não se faz isso com Gigante aí, pô, não sei, gigante. Né? Ah, não, da colina. 3-0. 3-0. Tem gente falando que é um gol para cada rebaixamento. Que coisa impressionante. É complicado, acho que o Vasco sofre muito bullying aqui, mano. Aqui, o diretor aqui tá falando que o Vasco sofre bullying. Se não me engano, ele tá cometendo bullying. Ele tá fazendo bullying com o Vasco da Gama. E a gente nunca faz isso aqui no programa. A gente nunca faz isso aqui no canal. Porra. Então o Santos meteu 3-0 no Vasco, que dó, que tristeza, né? Mais uma vez, e o Vasco é o último colocado, é o lanterna, segura a lanterna, firme, fiel o Vasco lá na lanterna do Campeonato Brasileiro, não sai de lá por nada, e pelo jeito vai ficar lá por mais um tempo, e o Santos pulou para, deixa eu ver aqui a posição do Santos, o Santos foi para líder do campeonato também, é o segundo colocado, 10 pontos, o mesmo número de pontos do Palmeiras. E o Santos está ali, ó, firme e forte. O Santos, com um orçamento bem menor do que os outros times, consegue estar ali brigando na liderança do campeonato. É o segundo colocado. Palmeiras, Santos e São Paulo, os 3 paulistas dominando, por enquanto, a tabela, o Campeonato Brasileiro. A gente segue aqui com os resultados. Além de Santos e Vasco, teve São Paulo e Fortaleza e São Paulo. O São Paulo venceu o Fortaleza fora de casa, né? Já também é uma vitória esperada. Temos mais resultados aqui. O Avaí empatou com o CSA 0-0, 2 times que vão brigar para não cair.
O Atlético Paranaense conseguiu mais uma vitória em cima do Bahia, uma vitória já esperada, já que o Atlético jogando em casa sempre é muito forte. É isso aí, galera. No meio de semana tem Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians é um dos grandes jogos, os jogos da multidão, das multidões, no Itaquerão, primeiro jogo das semifinais. E vamos falar de Copa do Brasil no meio de semana. Galera, tamo junto, bora falar de futebol. É nóis!